Olá, este é o 6º e último capítulo do livro Minhas Invenções, a autobiografia de Nikola Tesla. Vamos lá? Capítulo 6. A técnica da teleautomática. Nenhum assunto a que me tenha dedicado exigiu tanta concentração mental e forçou tanto as fibras de meu cérebro como os sistemas que têm o transmissor-amplificador como fundamento. Coloquei toda a intensidade e o vigor da minha juventude no desenvolvimento das descobertas do campo giratório, mas esses trabalhos iniciais tinham um caráter diferente. Embora exigissem tudo de mim, não envolviam esse discernimento aguçado e exaustivo que foi necessário para superar os diversos problemas da transmissão sem fio. Apesar de minha resistência física na época, os nervos exaustos, por fim, se rebelaram e sofri um profundo colapso. No exato momento em que a conclusão desta longa e difícil tarefa estava quase à vista. Sem dúvida, mais tarde, eu pagaria um preço maior ainda e provavelmente a minha carreira seria encerrada prematuramente, se a providência não me tivesse dotado de um dispositivo de segurança que parecia aperfeiçoar-se com o passar dos anos e entrava em operação infalivelmente sempre que as minhas forças se esgotavam. Enquanto ele funcionar, estarei a salvo dos perigos decorrentes do excesso de trabalho que ameaçam os outros inventores, e, aliás, não preciso das férias que são indispensáveis à maioria das pessoas. Quando estou exausto, simplesmente faço como os negros, que naturalmente caem no sono, enquanto os brancos se aborrecem. Para o meu caso, quero levantar a seguinte teoria. Com o tempo, o corpo provavelmente acumula uma quantidade definida de um agente tóxico e eu caio num estado quase letárgico que dura exatamente meia hora. Ao despertar, tenho a sensação de que os acontecimentos imediatamente anteriores ocorreram muito tempo atrás. E se tento dar continuidade à linha de pensamento interrompida, sinto uma autêntica náusea. Involuntariamente me volto, então, para outras ideias e me surpreendo com a agilidade mental e a facilidade com que supero obstáculos que antes me pareciam intransponíveis. Depois de semanas ou meses, minha paixão pela invenção temporariamente abandonada volta e invariavelmente encontro respostas para todas as questões difíceis, sem quase nenhum esforço. A este respeito, vou contar uma experiência extraordinária que pode ser de interesse para estudiosos de psicologia. Eu produzira um fenômeno notável com meu transmissor, ligado à Terra, e estava tentando certificar-me de seu verdadeiro significado em relação às correntes propagadas através dela. Parecia ser um empreendimento impossível, e por mais de um ano trabalhei sem cessar, mas em vão. Esse estudo profundo me absorveu tanto que me esqueci de tudo ao meu redor, inclusive de minha saúde fragilizada. Por fim, quando estava a ponto de entrar em colapso, um mecanismo natural de proteção entrou em ação e caí em um sono letal. Quando recuperei meus sentidos, percebi com consternação que não conseguia visualizar cenas de minha vida atual, mas apenas algumas de minha infância, aquelas que entraram primeiro em minha consciência. Curiosamente, estas apareciam diante dos meus olhos com grande nitidez e me proporcionaram um bem-vindo alívio. A imagem da minha mãe era sempre a principal figura do espetáculo que lentamente se desenrolava, e um intenso desejo de vê-la novamente foi aos poucos tomando conta de mim. Esse sentimento tornou-se tão forte que decidi deixar todo o trabalho de lado e satisfazer meu anseio. Mas eu não conseguia me separar de meu laboratório e passaram-se alguns meses durante os quais consegui reviver todas as impressões da minha vida passada até a primavera de 1892. Na visão seguinte que surgiu da névoa do esquecimento, vi-me no Hotel de la Paix, em Paris, acabando de acordar de um daqueles estranhos sortilégios dormitivos causados pelo esforço prolongado do cérebro. Imaginem a dor,
e a aflição que senti quando me lembrei de repente que naquele mesmo momento me foi entregue um comunicado com a triste notícia de que minha mãe estava morrendo. Lembro-me como fiz a longa viagem de volta, sem uma hora de descanso, e de como ela faleceu após semanas de agonia. Era especialmente notável que durante todo esse período de memória parcialmente obliterada, eu estivesse totalmente desperto para tudo que dissesse respeito ao assunto de minha pesquisa. Conseguia lembrar-me dos menores detalhes e das mais insignificantes observações em minhas experiências, e até mesmo recitar páginas de texto e fórmulas matemáticas complexas. Creio firmemente em uma lei de compensação. As verdadeiras recompensas são sempre proporcionais ao esforço e aos sacrifícios feitos. Esta é uma das razões pelas quais tenho certeza de que, de todas as minhas invenções, o transmissor amplificador vai ser o mais importante e valioso para gerações futuras. Sou levado a esta previsão não tanto pelas considerações acerca da revolução comercial e industrial, que com certeza ele deflagrará, mas pelas consequências humanitárias dos muitos avanços que ele tornará possíveis. Considerações de mera utilidade contam pouco em comparação com os grandes benefícios para o progresso da civilização. Enfrentamos enormes problemas que não podem ser confrontados nem resolvidos pensando apenas em nosso bem-estar, não importa quão exaustivamente. Ao contrário, o progresso nesta direção é alcançado com riscos e perigos não menos ameaçadores do que os que têm origem na carência e no sofrimento. Se conseguíssemos liberar a energia dos átomos ou descobrir algum outro jeito de desenvolver energia barata e ilimitada em qualquer ponto do globo, esse progresso, antes de ser uma bênção, poderia ser um desastre para a humanidade, dando origem à discórdia e à anarquia, o que em última instância resultaria na queda da odiosa tirania. O maior proveito virá de melhorias técnicas que contribuam para a unificação e a harmonia, e o meu transmissor sem fio se aplica a isso de uma forma extraordinária. Com ele, a voz e a imagem humanas serão reproduzidas em toda parte, e fábricas utilizarão energia de quedas d'água, localizadas a milhares de quilômetros. Máquinas aéreas serão lançadas ao redor da Terra, sem interrupção, e a energia solar será utilizada para criar lagos e rios para fins motores. E desertos áridos serão transformados em terra fértil. Sua apresentação para fins telegráficos, telefônicos e outros semelhantes vai automaticamente reduzir a estática e todas as outras interferências que hoje impõem limites estreitos para a aplicação da transmissão sem fio. Este é um tema oportuno sobre o qual vale dizer algumas palavras. Na última década, muita gente reivindicou com arrogância ter conseguido livrar-se deste obstáculo. Investiguei com atenção todos os procedimentos descritos e testei a maior parte deles muito antes de serem revelados ao público. Mas os resultados foram sempre negativos. Uma declaração oficial da Marinha Americana talvez tenha ensinado a alguns jornalistas mais tolos como dar o devido valor a esses anúncios. Geralmente, as tentativas baseiam-se em teorias tão falaciosas que assim que me chegam ao conhecimento, não posso deixar de levá-las na brincadeira. Recentemente foi apregoada uma nova descoberta, ao toque de ensurdecedoras trombetas, mas logo veio a público que se tratava apenas de mais um exemplo de mosquito transformado em elefante. Isso me faz lembrar de um incidente emocionante que ocorreu há alguns anos, quando estava realizando as minhas experiências de alta frequência. Steve Brody acabara de pular da ponte do Brooklyn. Desde então, o feito foi banalizado por imitadores, mas a primeira notícia eletrizou Nova York. Eu era muito impressionável na época e com frequência falava sobre o ousado pintor. Certa tarde, quente, senti a necessidade de me refrescar e entrei numa das 30.000 instituições populares desta grande cidade, onde se servia uma deliciosa bebida 12%, que hoje só se pode consumir viajando aos pobres
e devastados países da Europa. Os clientes eram muitos e não especialmente distintos, e discutia-se uma questão que me deu uma admirável oportunidade de fazer o seguinte comentário descuidado. Foi isso que eu disse quando pulei da ponte. Assim que pronunciei aquelas palavras, senti-me como o companheiro de Timóteus no poema de Schiller. De imediato se criou um pandemônio e uma dúzia de vozes gritou: "É o Brody!" Joguei uma moeda no balcão e disparei para a saída, mas a multidão veio ao meu encalço, aos berros de "Pare, Steve!", que devem ter sido mal interpretados, pois várias pessoas tentaram me segurar enquanto corria, freneticamente, na direção do meu porto de refúgio. Em disparada pelos quarteirões, felizmente consegui, por uma escada de incêndio, chegar ao laboratório, onde tirei o casaco, disfarcei-me de ferreiro e comecei a forjar. Mas essas preocupações revelaram-se desnecessárias, pois havia despistado os meus perseguidores. Durante muitos anos, à noite, quando a imaginação transforma em espectros os problemas triviais do dia, muitas vezes matutava, ao me deitar, qual teria sido o meu destino se a multidão tivesse me pegado e descoberto que eu não era o Steve Brody. Ora, o engenheiro que recentemente fez um relato diante de uma equipe técnica acerca de uma nova forma de remoção da eletricidade estática, baseada numa lei da natureza até agora desconhecida, parece ter sido tão negligente quanto eu, ao afirmar que esses distúrbios se propagam para cima e para baixo, enquanto eles estão em movimento junto do emissor, na superfície da Terra. Isso significaria que um condensador como o globo, com seu invólucro gasoso, poderia ser carregado e descarregado de maneira completamente contrária aos ensinamentos fundamentais propostos em todos os manuais elementares de física. Tal suposição teria sido condenada como errônea mesmo na época de Franklin, pois os fatos que se apoiam nisso já eram bem conhecidos e estava comprovado que a eletricidade atmosférica e a produzida por máquinas são totalmente idênticas. Obviamente, os distúrbios naturais e artificiais propagam-se pela terra e pelo ar exatamente da mesma maneira, e ambos determinam forças eletromagnéticas, tanto no sentido horizontal como no vertical. A interferência não pode ser superada por meio de nenhum dos métodos propostos. A verdade é a seguinte: no ar, o potencial aumenta a uma taxa de cerca de 150 volts por metro de altura, razão pela qual pode haver uma diferença de tensão que pode chegar a 20.000 ou até mesmo 40.000 volts entre as extremidades superior e inferior da antena. As massas da atmosfera carregada estão em movimento constante e cedem eletricidade ao condutor, não de modo contínuo, mas interrompido, o que produz um barulho crepitante no receptor telefônico. Quanto mais alto o terminal e quanto maior o espaço ocupado pelos fios, mais pronunciado é esse efeito, mas deve-se compreender que ele é meramente local e pouco tem a ver com o problema real. Em 1900, ao aperfeiçoar meu sistema sem fio, utilizei um aparelho que tinha 4 antenas. Elas eram cuidadosamente calibradas na mesma frequência e conectadas em série, com o objetivo de amplificar a ação para permitir a recepção de todas as direções. Quando eu queria determinar a origem do impulso transmitido, cada um dos pares dispostos diagonalmente era posto em série com uma bobina primária que energizava o circuito detector. No primeiro caso, o ruído no telefone era alto. No segundo, ele cessava, como esperado. As duas antenas neutralizavam uma à outra, mas a verdadeira estática manifestava-se em ambos os casos, e tive de encontrar diversas medidas preventivas que funcionavam de acordo com outros princípios. Valendo-me de receptores conectados a 2 pontos da Terra, como já havia sugerido muito antes, esse problema causado pelo ar carregado e nas estruturas que são construídas hoje, que é muito sério, é anulado. Além disso, o risco de todo tipo de interferência é reduzido em cerca da metade,
por causa do caráter direcional do circuito. Isso era completamente óbvio, mas parecia uma revelação para algumas pessoas simplórias, que trabalhavam com dispositivos sem fio, pois sua experiência limitava-se a aparelhos que poderiam ter sido aperfeiçoados com um machado, por terem sido projetados com princípios completamente equivocados, e eles vinham descartando a pele do urso antes de matá-lo. Se fosse verdade que a interferência atmosférica executa tais acrobacias, seria fácil livrar-se delas, bastando para isso receber sem antenas. Mas, na realidade, um fio enterrado no chão que, segundo essa visão, deveria estar absolutamente imune, é mais suscetível a certos impulsos externos do que outro colocado verticalmente no ar. Para ser justo, ocorreu um pequeno progresso, não em virtude de qualquer método ou aparelho em particular, mas simplesmente desistindo das enormes estruturas, que são bastante ruins para a recepção, e adotando um tipo de receptor mais apropriado. Como já salientei em um artigo, para resolver esta dificuldade para valer, deve-se fazer uma mudança radical no sistema, e isso quanto antes. Seria de fato uma calamidade se nestes tempos em que a tecnologia sem fio está ainda no início de seu desenvolvimento, e a grande maioria, sem exceção, até dos especialistas, não tem ideia de suas últimas possibilidades, fosse criada uma lei que a transformasse em monopólio do governo. Isso foi proposto algumas semanas atrás pelo secretário Daniels, e sem dúvida esse distinto senhor fez esse apelo ao Senado e na Câmara com sincera convicção. Mas os fatos mostram de modo inequívoco e universal que os melhores resultados são sempre obtidos pela sadia competição comercial. Há, porém, razões excepcionais para que se dê à transmissão sem fio a máxima liberdade de desenvolvimento. Em primeiro lugar, ela oferece perspectivas incomensuravelmente maiores e mais vitais ao aperfeiçoamento da vida humana do que qualquer outra invenção ou descoberta na história da humanidade. No entanto, deve-se compreender que essa maravilhosa técnica foi, toda ela, desenvolvida na América e pode ser chamada de americana, com mais justiça e propriedade do que o telefone, a lâmpada incandescente ou o avião. Assessores de imprensa e corretores da bolsa tiveram tal sucesso na propagação da desinformação que até mesmo um periódico tão excelente como o Scientific American concedeu o crédito principal a um país estrangeiro. Os alemães, é claro, deram-nos as ondas de Hertz, e os especialistas russos, ingleses, franceses e italianos logo passaram a usá-las para fins de transmissão de sinais. Era uma aplicação óbvia do novo agente, realizada com a velha bobina de indução, clássica e sem aperfeiçoamentos, pouco mais do que outro tipo de heliografia. O raio de transmissão era muito limitado, o resultado obtido de pouco valor, e as oscilações de Hertz, como meio para transmitir informação, podiam ser substituídas com vantagem por ondas sonoras, algo que defendi em 1891. Além disso, todas essas tentativas foram feitas 3 anos depois que os princípios fundamentais do sistema sem fio, hoje universalmente utilizado, e seus potentes recursos foram claramente descritos e desenvolvidos nos Estados Unidos. Hoje não permanece nenhum vestígio desses aparelhos e métodos hertzianos. Avançou-se na direção exatamente oposta, e o que foi feito é produto de cérebros e esforços de cidadãos deste país. As patentes fundamentais já expiraram e as oportunidades estão abertas para todos. O argumento principal do secretário de governo baseia-se na interferência dos sinais. Segundo a sua declaração, publicada no New York Herald de 29 de julho, os sinais de uma estação potente podem ser interceptadas em qualquer aldeia do mundo. Tendo em vista esse fato, que foi demonstrado em minhas experiências de 1900, de pouco adiantaria impor restrições apenas nos Estados Unidos. Para tornar claro este ponto, posso mencionar que há pouco recebi a visita de um cavalheiro de estranha aparência, com o objetivo de contratar os meus serviços para a construção de transmissões mundiais num país distante. Não temos dinheiro, disse ele, mas ouro em abundância,
e lhe daremos uma generosa porção. Disse-lhe que primeiro queria ver o que será feito com minhas invenções nos Estados Unidos, e isto encerrou a conversa. Mas estou convencido de que certas forças obscuras estão em ação, e com o tempo a manutenção da comunicação contínua se tornará mais difícil. A única solução é um sistema imune a interrupções. Ele foi aperfeiçoado, existe e é preciso colocá-lo em funcionamento. O terrível conflito da Primeira Guerra Mundial ainda é a principal preocupação, e talvez a maior importância será dada ao transmissor amplificador como máquina de ataque e defesa, particularmente em conjunto com a teleautomática. Esta invenção é o resultado lógico de observações que tiveram início na minha infância e se prolongaram por toda a vida. Quando foram publicados os primeiros resultados, a Electrical Review declarou em editorial que ela se tornaria um dos fatores mais importantes para o progresso civilizatório da humanidade. Não vai demorar para que esta previsão se realize. Em 1898 e 1900, ela foi oferecida ao governo e poderia ter sido adotada, se eu fosse um daqueles que vão ao pastor de Alexandre quando querem um favor de Alexandre. Naquela época eu realmente pensava que ela viria a abolir a guerra, devido à sua destrutividade ilimitada e à exclusão do elemento pessoal no combate. Mas, embora não tenha perdido a fé nas suas potencialidades, minhas ideias mudaram desde então. A guerra não pode ser evitada, até que a causa física de sua ocorrência seja suprimida, e esta, em última análise, é a vasta extensão do planeta em que vivemos. Só com o aniquilamento da distância sob todos os aspectos, como a transmissão de informações, o transporte de passageiros e suprimentos e a transmissão de energia, as condições serão um dia atingidas, garantindo a permanência de relações amigáveis. Aquilo de que mais precisamos hoje é um contato mais próximo e um maior entendimento entre os indivíduos e as comunidades no mundo inteiro, e a eliminação da devoção fanática a ideais exaltados de egoísmo e orgulho nacionais, sempre prontos para mergulhar o mundo na barbárie e nos conflitos primitivos. Nenhum partido ou decisão parlamentar jamais poderá impedir tal calamidade. Elas não passam de novos meios de pôr os fracos à mercê dos fortes. Exprimi minhas ideias a este respeito 14 anos atrás, quando uma associação de alguns governos, uma espécie de santa aliança, foi defendida pelo falecido Andrew Carnegie, que pode com justiça ser considerado o pai da ideia, tendo dado a ela mais publicidade e força do que ninguém antes dos esforços do presidente. Embora seja inegável que tais aspectos possam ser de grande proveito para alguns povos menos afortunados, eles não podem alcançar o principal objetivo perseguido. A paz só pode vir como consequência natural da educação universal e da mistura de raças, e ainda estamos longe dessa feliz realização, porque poucos, de fato, hão de admitir a realidade, que Deus criou o homem à sua imagem, e por isso todos os homens da terra são iguais. Há, na verdade, uma só raça, com diversas cores. Cristo é uma única pessoa, mas é de toda a gente. Então por que algumas pessoas se creem melhores do que as outras? Quando olho para o mundo de hoje, à luz dos gigantescos combates que testemunhamos, tenho plena convicção de que os interesses da humanidade seriam mais bem servidos se os Estados Unidos permanecessem fiéis às suas tradições, fiéis a Deus, em quem afirmam crer, e se mantivessem distantes de alianças emaranhadas. Devido à sua posição geográfica, distante do teatro dos presentes conflitos, sem incentivo para o crescimento territorial, com recursos inesgotáveis e uma imensa população totalmente imbuída do espírito de liberdade e de direito, este país ocupa uma posição única e privilegiada. Pode, portanto, exercer de maneira independente a sua colossal energia e sua força moral para o bem de todos, de modo mais judicioso e efetivo de que como membro de uma fusão.
Já falei das circunstâncias de minha infância e dos problemas que me levaram ao exercício constante da imaginação e da autoobservação. Essa atividade mental, inicialmente involuntária sob a pressão da doença e do sofrimento, aos poucos foi tornando-se uma segunda natureza e me levou, por fim, a reconhecer que eu não passava de um autômato carente de livre-arbítrio nos pensamentos e nos atos, e meramente passivo diante das forças do meio ambiente. Nossos corpos têm uma estrutura tão complexa, os movimentos que fazemos, eles são tão numerosos e complicados, e as impressões externas sobre os nossos órgãos sensoriais, tão delicadas e fugidias, que é difícil para o homem mediano compreender os fatos. No entanto, nada é mais convincente ao observador treinado do que a teoria mecânica da vida, que foi, em certa medida, compreendida e proposta por Descartes 300 anos atrás. Naquela época, muitas funções importantes de nossos organismos eram desconhecidas, e sobretudo no que se refere à natureza da luz e à estrutura e função dos olhos. Os filósofos tateavam no escuro. Nos últimos anos, o progresso da pesquisa científica nesse campo foi tamanho que não dá mais lugar a dúvidas, pois muitas obras têm sido publicadas. Um dos seus mais capazes e eloquentes expositores talvez seja Félix Ledontac, ex-assistente de Pasteur. O professor Jacques Loeb efetuou notáveis experiências sobre o heliotropismo, que estabelecem com clareza o poder de controle da luz nos organismos de forma inferior, e seu último livro, Movimentos Forçados, é uma revelação. Mas, enquanto os cientistas aceitam essa teoria simplesmente como qualquer outra que seja reconhecida, para mim é uma verdade que demonstro a todo momento, em meus atos e pensamentos. A consciência de que a impressão externa provoca em mim todo tipo de esforço, físico ou mental, está sempre presente em minha mente. Só em ocasiões muito raras, quando estava em estado de concentração excepcional, tive dificuldade em localizar o impulso original. A imensa maioria dos seres humanos nunca está consciente do que se passa ao seu redor e dentro de si mesmos, e milhões são vítimas de doenças e morrem precocemente exatamente por isso. As ocorrências mais comuns e rotineiras parecem-lhes misteriosas e inexplicáveis. Podemos sentir uma súbita tristeza e quebrar a cabeça por uma explicação, quando poderíamos ter notado que ela foi causada por uma nuvem que obstruiu os raios de sol. Podemos ver a imagem de um amigo querido sob condições consideradas estranhas, quando pouco antes cruzamos com ele na rua ou vimos seu retrato em algum lugar. Quando perdemos um botão de colarinho, bufamos e xingamos por uma hora, sendo incapazes de visualizar nossas ações anteriores e localizar diretamente o objeto. A observação deficiente é apenas uma forma de ignorância, responsável por muitas ideias mórbidas e insensatas que acabam prevalecendo. Apenas uma em cada 10 pessoas não crê em telepatia e outras manifestações psíquicas, em espiritualismo e comunicação com os mortos, e se recusariam a dar ouvidos a trapaceiros, voluntária ou involuntariamente. Só para dar um exemplo de quão profundamente arraigada se tornou essa tendência, mesmo entre a população americana mais esclarecida, posso citar um incidente cômico. Pouco antes da guerra, quando a exibição de minhas turbinas nesta cidade suscitou amplos comentários nas revistas técnicas, previ que haveria uma disputa acirrada entre os fabricantes para se apossarem da invenção. E eu tinha planos especiais para aquele homem de Detroit, com uma misteriosa capacidade de acumular milhões. Eu estava tão confiante de que mais dia, menos dia, ele iria aparecer, que declarei a meu secretário e assistentes que aquilo era coisa certa. E de fato, em uma bela manhã, um grupo de engenheiros da Ford Motor Company se apresentou, querendo discutir comigo um projeto importante. Não disse? Comentei triunfante com meus funcionários, e um deles respondeu: "O senhor é incrível, Sr. Tesla. Tudo acontece exatamente como prevê.
Assim que aqueles cabeças duras se sentaram, eu naturalmente comecei logo a expor as maravilhosas características da minha turbina. Quando o porta-voz me interrompeu e disse: "Sabemos tudo sobre isso, mas fomos enviados numa missão especial. Formamos uma sociedade psicológica para investigação de fenômenos psíquicos e queremos que o senhor se una a nós neste empreendimento." Acho que nunca aqueles engenheiros souberam quão perto estiveram de serem postos para fora do meu escritório. Desde então, alguns dos maiores homens de nossa época, principais personalidades da ciência, cujos nomes são imortais, disseram-me que possuo uma mente extraordinária. Dirijo todas as minhas faculdades pensantes para a solução de grandes problemas, seja qual for o sacrifício que isso implique. Por muitos anos, tentei resolver o enigma da morte e observava atentamente todo tipo de indicação espiritual, mas só uma vez em toda a minha vida tive uma experiência que momentaneamente me pareceu sobrenatural. Foi na época da morte de minha mãe. Estava absolutamente exausto com a dor e a longa vigília, e certa noite fui levada a um edifício a cerca de 2 quarteirões de casa. Enquanto me prostrei ali, desamparado, pensei que se minha mãe morresse enquanto eu estivesse longe do quarto, ela, por certo, me mandaria um sinal. 2 ou 3 meses antes, estava em Londres, em companhia do meu falecido amigo Sir William Crookes, quando a discussão enveredou para o espiritualismo, e eu estava sob a forte influência dessas ideias. Talvez não tenha dado atenção aos outros homens, mas fui receptiva aos seus argumentos, pois fora o seu trabalho capital sobre a matéria radiante que li quando estudante, que me fizera seguir a carreira em engenharia elétrica. Refleti que as condições para uma visão do além eram as mais favoráveis, pois minha mãe era uma mulher genial e se sobressaía especialmente na capacidade de intuição. Durante toda a noite, todas as fibras do meu cérebro estavam tensas e de expectativa, mas nada aconteceu até de manhãzinha, quando caí no sono. Ou talvez tenha desmaiado e vi uma nuvem que carregava figuras angélicas de maravilhosa beleza, uma das quais me fitou e aos poucos foi assumindo a tão amada figura de minha mãe. A aparição flutuou devagar pelo quarto e se desvaneceu, e fui despertado por uma canção indescritivelmente doce de muitas vozes. Nesse momento veio-me uma certeza que nenhuma palavra pode exprimir, de que a minha mãe acabava de morrer. E era verdade. Não consegui entender o tremendo peso do doloroso conhecimento que recebi de antemão, e escrevi uma carta a Sir William Crookes, quando ainda estava sob o domínio dessas impressões e em mau estado de saúde corporal. Quando me recuperei, procurei por muito tempo a causa externa daquela estranha manifestação e, para meu grande alívio, obtive êxito após muitos meses de esforços estéreis. Eu havia visto a pintura de um famoso artista que representava alegoricamente uma das estações sob a forma de uma nuvem, com um grupo de anjos que pareciam realmente flutuar no ar. E aquilo muito me impressionara. Era exatamente igual ao que aparecera em meu sonho, com exceção da semelhança com minha mãe. A música veio do coro de uma igreja das proximidades, na missa matutina de Páscoa, o que explica tudo satisfatoriamente em conformidade com os fatos científicos. Isso aconteceu há muito tempo, e jamais tive a mínima razão desde então para mudar as minhas ideias acerca dos fenômenos psíquicos e espirituais para os quais não há fundamento. A crença neles é o resultado natural do desenvolvimento intelectual. Os dogmas religiosos não são mais aceitos em seu significado ortodoxo, mas cada indivíduo se agarra à fé em algum tipo de poder supremo. Todos precisamos de um ideal para governar nossa conduta e garantir nossa satisfação, mas pouco importa se é um ideal de fé, arte, ciência ou qualquer outra coisa, desde que cumpra a função de uma força desmaterializada. É essencial para a existência pacífica da humanidade que prevaleça uma única concepção comum.
Ao não conseguir nenhuma prova em favor dos argumentos dos psicólogos e dos espíritas, provei de modo totalmente satisfatório para mim mesmo o automatismo da vida, não só por meio de observações contínuas de ações individuais, mas de maneira ainda mais conclusiva, por meio de certas generalizações. Isso me conduziu a uma descoberta que considero de maior importância para a sociedade humana, a da qual tratarei agora. Tive a primeira suspeita dessa espantosa verdade quando ainda era muito jovem, mas por muitos anos interpretei o que notava como meras coincidências. Por exemplo, toda vez que eu mesmo ou uma pessoa a quem estava apegado, ou uma causa a que me dedicava era atingido pelos outros de determinada maneira, que pode ser popularmente caracterizada como a mais injusta imaginável, eu sofria uma singular e indefinível dor, que na falta de um termo melhor qualifiquei de cósmica. E pouco tempo depois, invariavelmente, aqueles que a infligiam acabavam se dando mal. Depois de muitos casos como esse, confiei aquilo a vários amigos, que tiveram a oportunidade de se convencer da teoria que, aos poucos, fui formulando e que pode ser resumida nas seguintes palavras. Nossos corpos são constituídos de forma semelhante e estão expostos às mesmas forças externas. Isso resulta na semelhança de resposta e na concordância das atividades gerais em que se baseiam todas as nossas normas e leis, sociais ou não. Somos autômatos, completamente controlados pelas forças do ambiente, sendo arremessados de um lado para o outro como rolhas de cortiça na superfície da água, mas os resultados dos impulsos externos são mal interpretados como livre-arbítrio. Os movimentos e outras ações que executamos estão sempre ligados à preservação da vida, e embora aparentem ser completamente independentes uns dos outros, estamos ligados por laços invisíveis. Enquanto o organismo está perfeitamente em ordem, responde com precisão aos agentes que o estimulam, mas a partir do momento em que há algum desacerto em algum indivíduo, esse poder de autopreservação é prejudicado. Todos compreendem, é claro, que se nos tornarmos surdos, se nossos olhos se debilitarem, se ferirmos os membros, diminui a probabilidade de uma vida prolongada. Mas isso também vale, e talvez ainda mais, para certos defeitos do cérebro, que retiram do autômato, em maior ou menor medida, essa qualidade vital e o precipitam na destruição. Um ser muito sensível e observador, com seu mecanismo altamente desenvolvido intacto e agindo com precisão segundo as condições mutáveis do ambiente, é dotado de um sentido mecânico transcendente, que lhe permite escapar de perigos sutis demais para serem diretamente percebidos. Quando ele entra em contato com outros seres cujos órgãos de controle sejam radicalmente defeituosos, esse sentido se faz valer e ele sente a dor cósmica. A verdade disso foi corroborada centenas de vezes e convido outros estudiosos da natureza a dedicar sua atenção a este assunto, na crença de que, por meio de um esforço sistemático combinado, possam ser alcançados resultados de incalculável valor para o mundo. A ideia de construir um autômato para confirmar a minha teoria me ocorreu cedo, mas só dei início aos trabalhos ativos em 1883, quando comecei as minhas investigações sobre a transmissão sem fio. Nos 2 ou 3 anos seguintes, construí numerosos mecanismos automáticos para serem controlados à distância, e os expus aos que visitavam meu laboratório. Em 1896, porém, projetei uma máquina completa, capaz de realizar inúmeras operações, mas a consumação dos meus esforços foi postergada até o fim de 1897. Essa máquina foi exemplificada e descrita em meu artigo para a revista Century de junho de 1900 e outros periódicos da época, e quando foi exibida pela primeira vez no início de 1898, causou mais sensação do que qualquer outra das minhas invenções.
Em novembro de 1898, obtive uma patente básica para a nova técnica, mas só depois que o examinador-chefe veio a Nova York e observou o desempenho dela, pois o que eu afirmava parecera incrível. Lembro-me de que, mais tarde, quando visitei um alto funcionário em Washington para oferecer a invenção ao governo, ele caiu na gargalhada quando lhe disse o que tinha realizado. Na época, ninguém pensou que houvesse a mínima perspectiva de aperfeiçoar um dispositivo daquele tipo. Infelizmente, naquela patente, segundo o conselho de meus advogados, indiquei que o controle era realizado por meio de um único circuito e um tipo conhecido de detector, porque ainda não havia garantida proteção para os meus métodos e aparelhos de individualização. Na verdade, minhas embarcações eram controladas pela ação conjunta de diversos circuitos e qualquer tipo de interferência estava excluído. De um modo mais geral, usei circuitos receptores em forma de laços, inclusive condensadores, pois as descargas de meu transmissor de alta tensão ionizavam o ar no laboratório, e assim mesmo a minúscula antena extrairia eletricidade da atmosfera circundante durante horas. Só para dar uma ideia, descobri, por exemplo, que um bulbo de 30 centímetros de diâmetro, muito rarefeito e com um fio curto conectado a um único terminal, produziria até 1000 raios antes que toda a carga de ar do laboratório fosse neutralizada. O receptor em forma de laço não era sensível a tal perturbação, e é curioso notar que ele vem se tornando popular atualmente. Na realidade, ele coleta muito menos energia do que as antenas ou um fio longo ligado à terra, mas também acaba com vários defeitos inerentes aos atuais aparelhos sem fio. Ao demonstrar minha invenção diante do público, pedi aos visitantes que fizessem perguntas, por mais complexas que fossem, e o autômato lhes responderia por sinais. Isso era considerado mágica na época, mas era extremamente simples, pois era eu mesmo que dava as respostas por meio do aparelho. Na mesma época, foi construído também um grande barco teleautomático, do qual foi exibida uma fotografia no número de outubro de 1919 do Electrical Experimenter. Era controlado por laços, tendo vários giros situados no casco, que foi construído para ser completamente estanque e capaz de submergir. O aparelho era semelhante ao que foi usado no primeiro, com exceção de certos recursos especiais que introduzi, como, por exemplo, lâmpadas incandescentes que forneciam provas visíveis do funcionamento correto da máquina. Esses autômatos controlados dentro do campo visual do operador, porém, foram os primeiros passos, um tanto rudimentares, na evolução da técnica da teleautomática, tal como a concebi. O próximo passo lógico seriam os mecanismos automáticos situados além dos limites da visão e a grandes distâncias do centro de controle, e desde então tenho defendido sua utilização como instrumentos de guerra, no lugar das armas de fogo. Hoje a importância disso parece ser reconhecida, a julgar por ocasionais notícias na imprensa acerca de façanhas consideradas extraordinárias, mas não tem o mérito da novidade. De maneira imperfeita, é viável com as atuais usinas de transmissão sem fio lançar um avião, mantê-lo em um curso aproximado e preciso e executar algumas operações à distância de muitas centenas de quilômetros. Uma máquina desse tipo também pode ser controlada mecanicamente, de diversas maneiras, e não tenho dúvida de que ela possa revelar-se útil na guerra. Mas, até onde sei, hoje não existem equipamentos com os quais tal objetivo possa ser alcançado de maneira precisa. Dediquei anos de estudo a esta questão e desenvolvi recursos que possibilitaram a realização desta maravilha e de outras ainda maiores. Como declarei anteriormente, quando era estudante na faculdade, concebi uma máquina voadora bem diferente das atuais. O princípio subjacente era sólido, mas não podia ser posto em prática por falta de um agente motor de atividade suficientemente grande. Nos últimos anos, resolvi esse problema com sucesso e agora estou projetando uma máquina aérea sem planos de sustentação,
a ailerons, propulsores e outros acessórios externos, que poderá alcançar velocidades imensas e muito provavelmente fornecerá poderosos argumentos em favor da paz no futuro próximo. Tal máquina, sustentada e propelida inteiramente por reação, é mostrada numa das páginas de minhas conferências e deve ser controlada mecanicamente ou por energia sem fio. Ao estabelecer as usinas adequadas, será viável projetar um míssil desse tipo no ar e fazê-lo cair quase no lugar exato designado, que pode estar a milhares de quilômetros de distância. Mas não nos vamos deter nisso. Serão, por fim, produzidos teleautômatos capazes de agir como se tivessem inteligência própria, e seu advento deflagrará uma revolução. Já em 1898, propus a representantes de uma grande indústria a construção e exibição pública de um veículo automotor que por si só executará uma grande variedade de operações que envolvem algo similar ao juízo. Minha proposta, porém, foi considerada quimérica na época e não deu em nada. Hoje, muitas das mentes mais capazes vêm tentando inventar meios para prevenir a repetição do horrível conflito que só teoricamente acabou e cuja duração e principais problemas eu predisse corretamente no artigo publicado no Sun de 20 de dezembro de 1914. A liga proposta não é uma solução, mas ao contrário, na opinião de muitos homens competentes, pode provocar resultados exatamente opostos aos esperados. É especialmente lamentável que uma política punitiva tenha sido adotada ao definir os termos da paz, pois daqui a alguns anos as nações poderão combater sem exércitos, navios ou armas de fogo, com armamentos muito mais terríveis, para cuja ação destrutiva e alcance praticamente não há limites. Qualquer cidade, a qualquer distância do inimigo, poderá ser destruída por ele, e nenhum poder no mundo será capaz de impedi-lo de fazer isso. Se quisermos evitar uma calamidade iminente e um estado de coisas que pode transformar o globo num inferno, devemos impulsionar o desenvolvimento de máquinas voadoras e da transmissão de energia sem fio, imediatamente, e com toda a potência e os recursos desta nação. Chegamos ao fim do primeiro audiobook do canal Minhas Invenções, a Autobiografia de Nikola Tesla. Até o próximo livro.